Querido e eterno Deus, que bom estarmos juntos mais uma vez, Senhor. Mais uma semana que se passou, mais uma semana em que fomos abençoados pelo teu cuidado, pela tua proteção, pelo livramento, pela provisão do Senhor. Ó Pai, os dias estão tão difíceis, mas o Senhor é tão bom, tão maravilhoso. Tem suprido cada uma das nossas necessidades. Muito obrigado por isso, Senhor. Queremos, em nome de Jesus, colocar não apenas, Pai, esse tempo em tuas mãos, pedindo a direção do Senhor e a orientação, a revelação do teu Espírito à nossa mente, ao nosso coração, para que a gente possa entender um pouco mais este livro. Ó Deus, em nome de Jesus, também colocamos diante do Senhor aqueles irmãos que tanto precisam da tua intervenção, que o Senhor estenda a tua mão poderosa sobre essas vidas, trazendo restauração, trazendo bem-estar, trazendo saúde para o louvor do teu santo nome. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, visita o Vitor, visita o Evaldo, visita a irmã Lúcia, a Dine, a Rúbia, a Eliane, o Vinícius. Ó Deus, esses nomes que nessa semana passaram por situações de enfermidade, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor os abençoe, ó Pai, com a restauração que vem do alto. Nós te louvamos porque o Senhor é bom e tem cuidado de cada um de nós. Recebe nossa gratidão, Pai, recebe o nosso louvor, a nossa adoração nesta manhã. Muito obrigado, Deus, por termos essa liberdade de abrirmos a Tua palavra e estudarmos. Que ela seja aplicada à nossa vida, ao nosso dia a dia, e especialmente Apocalipse, Deus, promova cada vez mais em nós um santo temor do Senhor, ó Deus, em obediência e retidão e adoração ao Teu santo nome. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, deixa eu compartilhar a tela aí para vocês. Vocês estão vendo, queridos? Vocês estavam vendo ou não? Ninguém falou nada? Sim, estou vendo. Estamos vendo. Ah, ok. Obrigado. Achei que eu estava sozinho, que eu tinha caído já da fé aqui. Muito bem. Então, nós terminamos o nosso encontro semana passada neste slide aqui. Tá? Nós, repetindo rapidinho, nós falamos um pouquinho sobre as interpretações, né, as abordagens de Apocalipse. Oi. A maioria, se não todos, caminharam nessa aqui, no futurista, que é a nossa ideia, a nossa posição. E hoje eu separei para vocês um pouquinho algumas posições sobre o reino, sobre as ressurreições, preparei uns slides sobre os juízos, né, as taças, as trombetas e os selos. E aí eu vou compartilhando um pouquinho, e conforme vocês têm algum tipo de dúvida ou qualquer comentário, por favor, me interrompam. Tá ok? Todo mundo ouvindo, todo mundo vendo? Eu tenho que falar um oi, porque eu não estou vendo vocês, tá bom? Sim, oi, tudo ok, para mim tudo ok. Tudo certo. Tá bom. Joia. Tudo Isso, certo para mim. Quando
Legal. Quando vocês vão falando, aí aparece o rosto de vocês. Muito bem. Quais são as posições teológicas sobre o reino? Nós terminamos semana passada falando do reino em Apocalipse, capítulo 20. Vamos ler lá, por favor, abram lá em Apocalipse. No capítulo 20. Especialmente o versículo 4, né? 4 e 5. Na verdade, 4 a 6, vai. Quem pode ler? Lê aí, Paulo, só para eu ouvir a voz de vocês. Qual Paulo? Qual Paulo? Paulo Henrique, vai, tu que apareceu. Vamos lá. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Ok. Então, essa questão do reino milenar, ela divide muitas pessoas, né? Divide os estudiosos do assunto aí, né? Então, basicamente, são essas três que tem aí para vocês. O pré-milenismo. Então, o que defende o pré-milenismo? Interpreta essa passagem que nós lemos de Apocalipse, capítulo 20, e vê a segunda vinda de Cristo, tá? Ela precede, então, aí a questão do reino milenar. Então, o Senhor retorna, o Senhor estabelece o reino milenar. Este reino aqui de 1000 anos, ele é literal, tá? Então, não é uma questão como os outros vocês vão ver, né? Então, esses 1000 anos aqui que Apocalipse diz, ele é literal, é uma narração simbólica, né? Apocalipse, especialmente, é uma narração simbólica de uma história futura literal, tá? E é também uma apresentação do triunfo de Cristo da era escatológica, né? O triunfo definitivo de Jesus Cristo na era escatológica. Então, essas condições, né, eram até, de uma certa maneira, espelhadas pela situação histórica quando ele foi escrito. Então, o pré-milenismo defende que o Senhor Jesus Cristo retorna, a segunda vinda dele precede o reino milenar, que acontecerá, como está aqui, 1000 anos. O pós-milenismo, ele defende de que essa segunda vinda de Cristo, ela ocorre após o milênio, mas não é o Senhor Jesus Cristo que estabelece este reino, mas sim é uma era que eles chamam de uma era dourada da prosperidade cristã, né? E também, na verdade, essa questão aqui defendem que quem vai de uma certa maneira estabelecer este reino é a própria igreja, tá? Eles não interpretam literalmente essa questão dos 1000 anos, né? Não é tão literal, talvez aí um grande período de tempo, mas não 1000 anos. E, como eu falei,
não é o próprio Jesus Cristo que estabelece o reino, mas sim a igreja. O pós-milenismo, de uma certa maneira, defende a ideia de que o mundo vai ficar melhor, né? Então, a igreja ela vai estabelecer esse reino e que o mundo vai ficar um pouquinho melhor do que hoje, né? Que nos parece, né, um pouco contrário. As evidências mostram um pouco ao contrário isto, né? Então, depois que este período, né, de prosperidade, que este período aí tão maravilhoso, o Senhor volta, né? O Senhor volta após este período. Nos parece que a visão de mundo que a Bíblia nos apresenta, ou a visão que fala do final dos tempos, é um pouco diferente do que esta posição entende. E o terceiro, o amilenismo, né, o próprio nome já defende, né, amilenismo. Então, existe milênio literal, né? Não tem essa história de 1000 anos, nem muito menos de milênio, tá? Este período aí, né, vou dizer assim, já é uma questão de que acontece no coração das pessoas. Por isso a ideia aí do coração com uma coroa, né? Então, não existe milênio e o Senhor Jesus Cristo reina, está reinando, né, no coração das pessoas, no coração dos crentes, no coração da igreja. Então, não vai ter nada de um período literal de 1000 anos, tá bom? Aqueles que defendem a questão do reino, eu já uma vez falei, vou repetir, é para cumprir algumas promessas dadas, né, a Israel, que não foram cumpridas, né? Então, Apocalipse vai dizer para a gente vai estudar, né, de que os santos reinarão, né? E Israel também, como a palavra fala, né, a promessa a Israel em termos de terra, né, de que o filho de Davi reinaria sobre a terra. Tá? Essa promessa ainda não aconteceu, né? O Senhor Jesus, quando ele veio na primeira vez, ele não veio para reinar, né? Acho que todo mundo conhece, não preciso falar sobre isso, né? E essa promessa, então, do filho de Davi reinando, o cetro do trono de Judá, lá de Gênesis capítulo 49, esta promessa ainda não se cumpriu e teria que se cumprir para com a realidade de Israel, como Jesus, o filho de Davi, né? Como a realidade também da igreja, os santos reinando. Tá? Então, essas promessas, só para citar duas para vocês, ainda não se cumpriram, então precisam se cumprir, né? Então, talvez aí temos as posições, né? A primeira e a segunda defende que existe um milênio, tá? A terceira me parece a mais desconsiderada, né? Embora tenha pessoas que assim creem, e dentre as três, a que me parece mais próxima de uma interpretação correta da palavra de Deus é a primeira, né? O pré-milenismo. O Senhor vai voltar, vai estabelecer o reino que ele inaugurou. Por isso que ele fala, a gente vai estudar um pouquinho ainda, falar sobre reino, mas o Senhor fala sobre o reino de Deus está entre vocês, o reino de Deus está em vocês. Então, essas questões do reino, ele foi inaugurado. O próprio Sermão do Monte, quando ele fala dos valores do reino, quando ele fala dos princípios do reino, né, lá que você conhece, bem-aventurados os humildes, os mansos, os puros, e assim vai, né? Então, esses valores deste reino já foram inaugurados. As parábolas de Mateus capítulo 13, que fala do reino dos céus, né? Todas essas parábolas vêm mostrar
a realidade de que o Senhor inaugurou o reino, mas o reino não foi estabelecido. Nós não temos ainda o Senhor Jesus Cristo reinando, né? E isto teria que acontecer como promessa de que o Senhor cumpre, né? Cumpriu todas e vai cumprir as que ainda não foram cumpridas. Então, basicamente, são essas três posições teológicas do reino, né? Que interpreta, o primeiro interpreta Apocalipse 20 de maneira literal, o segundo não tão literal assim, tá? E o terceiro completamente simbólico, sem nenhum tipo de literalidade, sem nenhum tipo também de preocupação com as promessas que ainda não foram cumpridas na palavra de Deus. Jaime. Oi. Uma pergunta, querido. No caso do pós-milenismo, já que Jesus não vai ter vindo nesse momento, em que momento específico a igreja estabelece? Não, agora começam os 1000 anos, já que é a igreja que vai iniciar isso, segundo o pós-milenismo. Então, aí vai diferenciar uma pequena parte. Então, tem pós-milenismo, né, que defende ainda uma questão da tribulação e do arrebatamento. Então, o pós-milenismo, ainda que não tenha uma questão literal de 1000 anos, né, este início do reino, né, quando a tribulação, de uma certa maneira, estaria terminando, né? Então, quando este período aí de prosperidade, este período de paz, de bênção, seria após a questão da tribulação, e aí o Senhor, então, retornaria. Ok. Ok? Ok. Mais alguma perguntinha? Alguma consideração de alguém? Alguma dúvida ou muitas dúvidas? Ô, pastor, Diga, querido. o pré é calvinista ou é arminiano? Não se... como é que eu vou dizer? Eu acho que nessa questão aí, não entra muito se é calvinista ou arminiano, não, viu, Fernando? Não tem, cada um defende uma tese? Eu não sei, há uma grande confusão nessa parte aí, né? Porque não tem a ver aqui, querido, o pré-milenismo ou pós, na verdade, essas três posições não tem a ver com questões soteriológicas, né? Basicamente, o calvinismo e o arminiano tem a ver mais com a questão, a única divisão é soterológica, né? Então, o primeiro vai defender, depende muito do calvinismo histórico, né? De 5 pontos ou de 4 pontos, né? Isso. Mas eu acho que é uma questão muito mais soteriológica, né? Então, o calvinismo vai defender a questão da eleição pela graça, né? E o arminiano vai dizer que não, né? Que a questão é a escolha do homem e não a escolha de Deus, né? Mas nessas questões de milênio, não há uma divisão tão, diria assim, tão preto e branco como é nessa questão soterológica. Porque aqui, quando a gente olha, por exemplo, se olhar para o calvinismo, né, não vai entrar aqui nessa questão se eles são salvos por uma questão de Deus ou humana. Não entra nessa área. Nessa questão não há uma sobreposição de posições, entendeu, Fernando? É muito mais mesmo uma questão de interpretar com uma certa literalidade. Se eu andar por essa linha da questão da literalidade, Fernando, eu diria né, que o pré-milenismo ele é mais calvinista. É verdade. E o amilenismo seria o arminiano, tá? Se eu caminhasse por essa questão da literalidade, entendeu? Mas eu acho que nessa questão aqui, a parte soterológica,
não é o foco nosso aqui agora de poder diferenciar essas partes. Respondi? Porque o pré-mileniano é que eu tenho os 7 anos de paz e depois vem a tribulação, né? Então, aí, na verdade, eu acho que vai entrar um pouco mais, querido, quando nós falarmos da tribulação e aonde que a igreja estaria. Aí talvez entre um pouco nessa questão que você levantou de calvinista ou arminiano, né? Mas eu creio que Mais para frente, no milênio, acho que ainda não. Vocês que estão aí nos ouvindo, vocês entenderam a pergunta dele, ou pelo menos vocês sabem o que ele quis dizer com calvinismo e arminiano? Todo mundo sabe o que significa, ou quer que o Fernando explique? Eu entendo mais ou menos. Tá. O calvinismo é que salvação é pela graça de Deus, né? O arminiano é pela obra dos homens, mais ou menos assim? Não, querido. Não. O calvinismo defende, vou dizer assim, o calvinismo o mais light, vou dizer assim, né? O calvinista histórico, né? Eu acho que é uma grande confusão, na minha opinião, essa questão de calvinismo, né? Deixou-se levar por uma vertente aí que esquece muito daquilo que o próprio Calvino colocou de útil, que é a questão de interpretar a palavra de Deus de maneira literal e de maneira a olhar para a palavra de Deus com o foco que é o Senhor Jesus Cristo, a honra a Ele e a questão de interpretar toda essa parte da pessoa de Jesus Cristo na questão até escatológica também. Mas, basicamente, Júlio e os outros, né, o calvinismo defende, né, de que a salvação é pela graça, sim, né, mas por uma decisão do Senhor, né, de Deus. Né? É uma linha pentecostal, né? Perdão, não entendi? O calvinismo é mais a linha pentecostal, né? Pentecostal e não é pentecostal, né? Sim, poderíamos dividir assim. O calvinismo seria um pouco mais na linha dos tradicionais, dos fundamentalistas, e o arminiano um pouco mais na linha dos pentecostais e neopentecostais. Os pentecostais, os arminianos, Júlio, eles defendem de que a salvação pode se perder, né? Isso. Então, e os calvinistas defendem que a salvação não se perde. Então, fundamentalmente seria desta maneira. Mas ambos é pela graça, viu, Júlio? Ambos é pela graça, não é pelas obras, não, né? Tá bom? A salvação não se perde, mas quem sabe se está salvo ou não é a gente, né? Geralmente, então, é verdade. Às vezes o cara fica na igreja a vida toda, mas não está salvo. Mas a gente não sabe, né? Lá. A gente não sabe. Nós não sabemos, porque só o Senhor vai saber, só o Senhor sabe, e, na verdade, só no céu que a gente vai poder ter uma noção completa disso. Mas é basicamente isso. Como diz um pastor uma vez, não se perde aquilo que não tem. É verdade. Positivo. E como nós não sabemos quem tem ou quem não tem, a gente só enxerga o que nós vemos, né? A gente caminha assim, né? Cada um se preocupando consigo mesmo e vivendo aquilo que crê na palavra do Senhor. Muito bem. Amém. Posso continuar para outro slide ou tem alguma consideração aqui? O silêncio me autoriza a ir embora, a ir para frente. Pastor? Voltei. Qual deles defende que o milênio começou na primeira vinda de Jesus? Que ele começou na primeira? Tem uns que defendem. De uma certa maneira, é o pós-milenismo. Porque o pós-milenismo, ele defende, né, de que esse reino ele não é tão literal. 1000 anos.
Que ele começou na primeira vinda. Então o Senhor vai voltar depois de um grande período aí de prosperidade. Tá? Basicamente, essas posições aqui, elas divergem em quando que o reino começa. Então, o primeiro defende que o reino começa depois do Senhor voltar, o pós-milenismo defende que o reino começa antes do Senhor voltar, e o amilenismo defende que não existe reino milenar. Tá bom? Nós olhamos para Apocalipse capítulo 20, né, e a interpretação que nós temos é uma interpretação literal. Tá? Ainda que Apocalipse seja um livro com um conteúdo altamente simbólico, mas o simbolismo em Apocalipse, ele está enraizado, como eu já falei, no Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento é o guia, né, para nós interpretarmos a Apocalipse. Ele é o guia, ele é a fonte primária das pistas que nós temos para interpretar quanto ao significado dos símbolos. Né? Como eu falei para vocês, a gente, se Deus permitir, na semana que vem, a gente vai olhar um pouquinho mais para Daniel, por exemplo, para Zacarias. Né? Então, por exemplo, um livro que ninguém fala muito é o livro de Isaías. Quase não se fala, mas Isaías tem cerca de 65 referências, né, para a questão do livro de Apocalipse. Então, é uma questão de olhar para o Antigo Testamento para entender Apocalipse, e nós olhamos, por exemplo, para Apocalipse capítulo 20, entendendo de maneira literal aquilo que diz. Se lá fala 1000 anos, eu vou interpretar com 1000 anos, a menos que fosse incoerente, a menos que fosse uma aberração eu interpretar literalmente. Mas não é. 1000 anos, para mim, são 1000 anos. Não tem como ser diferente. Por isso que a gente interpreta também as outras partes, né? Ainda que são simbólicas, nós interpretamos literal, tendo como base, tendo como guia, tendo como intérprete o Antigo Testamento. Tá legal? Então, vou seguir aqui. Vamos falar um pouquinho sobre... Oi, alguém vai falar? Alguém falou? Um cachorro que latiu por aí. Ok. Então, vamos para frente. Sobre o arrebatamento. Vamos falar um pouquinho sobre o arrebatamento, que é... Aí tem 7 aspectos do arrebatamento, e eu quero ler com vocês os textos, tá bom? Então, vamos lá. Bíblia aberta aí, por favor. Primeiro texto. Qual é a primeira característica do arrebatamento? Uma revelação. 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Está cortando o áudio. Cortou o teu áudio, viu, Júlio? Eu vou ler aqui, tá? Vocês estão me ouvindo aí? Posso ler? Pode. Pode. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Tá? Então, primeiro é uma revelação. Ele está revelando um mistério. O que estava encoberto? O que estava encoberto é isso aí, olha. Nem todos nós dormiremos. Se você olhar dormir aqui no próprio contexto do capítulo 15, é aqueles que morreram em Cristo. Então ele fala assim, olha, nem todos nós morreremos em Cristo.
mas transformados seremos todos. E aí ele continua no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E aí ele explica um pouco mais a questão do arrebatamento. Então é uma revelação. Tá? Ele fala, eis que vos digo um mistério. Ele está revelando o que vai acontecer. Tá bom? Segundo, é um retorno. Melhor estudo da escola dominical é esse aqui? Melhor estudo da escola dominical é esse aqui? Você está perdendo? Atos capítulo 1, versículo 11. Quem pode ler aí, por favor? Um lê Atos e outro lê Tito. Eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Ok, então, olha, desde o início do livro de Atos, ele fala, olha, o Senhor vai voltar. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá, voltará do modo como o viste subir. Tá? Então, está prometido aí um retorno. Que mais? Tito 2,13. E a gente não faz essa ligação. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ok, essa palavrinha aí, manifestação, é um verbo que fala sobre a parousia, isto é, essa manifestação é revelação também, né? E tem a ver com a questão do retorno do Senhor. Então ele fala que nós estamos aguardando a manifestação do Senhor. Então, juntando com Atos, né? Ele vai voltar e os crentes estão aguardando o retorno dele, a manifestação dele. Tu ia falar, Fernando? Não, dificilmente a gente faz a ligação desses versículos com o Apocalipse. Ah, é verdade. É verdade. Terceira característica do arrebatamento, a questão da ressurreição. 1 Tessalonicenses 4,16. Voltem um pouquinho aí, por favor. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ok, obrigado. Tá? Então, o Senhor descerá dos céus. Tá? E ele fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, se ele tem primeiro, vai ter um slide lá na frente que fala sobre as ressurreições. Se é primeiro, é porque vai ter um segundo, né? Só para a gente atentar para aquilo que está escrito. Então, ele fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, tem a ver com revelação, com retorno e com ressurreição. O texto conhecido nosso, que é o rapto, né? Que é a palavra lá, átomo, né? O 17, aí, Cíntia, se você puder continuar. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Ok, obrigado. Então, essa é a palavrinha aí, né? Arrebatado, tá? É um rapto, tá? Sim, pastor. Oi. Então quer dizer que a gente vai estar na terra
Aí quem morreu vai voltar que nem é tipo aquele mesmo do que acontece no thriller lá? Ou só vai descer as almas do céu? Como é que é? Não. Porque a gente vai ver eles chegando, né? Aí depois a gente vai para eles. Não, Como é não, que é? não, não, nós não veremos, né? É assim, ao soar da última trombeta, o Senhor retornará, mas no céu, pode ver aqui no texto, o encontro com o Senhor é nos ares, é no céu. Então, aqueles que morreram Ah. em Cristo, tá? Em Cristo quer dizer, da época da igreja até... Vou usar só um exemplo, tá bom? Digamos que fosse hoje, tá certo? Digamos que o Senhor voltasse hoje. Então, da época da igreja, vamos colocar 2000 anos, todos que morreram em Cristo ressuscitarão, e quando fala ressuscitar, é receber um corpo incorruptível. Então, esses ressuscitarão primeiro, virão com o Senhor, e aqueles que estão vivos subirão, serão arrebatados, e nessa questão de, ao ser arrebatado, receberão um novo corpo. Ok? E aí encontrarão com o Senhor no céu. Ele fala aqui, o encontro com o Senhor nos ares. Então, as pessoas estarão sendo raptadas, sumirão da terra. E quem está na terra só vai ver que as pessoas sumiram. Não verão o Senhor. A visão do Senhor, que a terra, todo olho o verá, é na segunda vinda. Então, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, ela é feita em duas etapas. Ele vem para o arrebatamento, tá bom? E depois ele volta com todos os santos para inaugurar o milênio. E aí depois tem também toda a questão do Armagedon, que a gente vai falar na frente lá um pouquinho. Mas esse primeiro retorno, Júlio, é para vir buscar a sua igreja, a igreja sobe com ele, e aí, quando a igreja sobe, a igreja vai subir com um propósito, para participar do tribunal de Cristo. Então, a igreja, junto com aqueles que ressuscitaram em Cristo, vai para ser julgada entre aspas, né? Julgada em suas obras, durante esses 7 anos. E depois dos 7 anos, que em cima é o tribunal de Cristo, chamado Bema, lá de 1 Coríntios capítulo 3 e 2 Coríntios capítulo 5, acontece aqui embaixo os 7 anos de tribulação. Basicamente é isso. Deu para entender? É aí onde se discute se a igreja vai passar pela tribulação ou não, né? Isso, é o que está aqui embaixo, ó. Só para subir para vocês. A gente vai falar aqui daqui a pouquinho. Tá bom? Então, o arrebatamento, o que significa? Revelação é um mistério que foi revelado. O retorno do Senhor Jesus Cristo, que vai ser em 2 etapas, como eu falei, né? A ressurreição que acontece, isto é, todos aqueles que morreram em Cristo retornarão com o Senhor. Tá? Vai acontecer um rapto. Então as pessoas vão sumir. Arrebatar é isto, tá? Eles vão ser arrebatados. Tá? Vão subir para o encontro do Senhor nos ares. Pastor, A ideia... Oi, fale. dá para você puxar essa telinha preta lá para cima? Eu vou tirar você daqui da... Aí tá bom. Melhorou? Tá. Eu acho que poderia fazer assim também, deixa eu ver. Puxa a telinha. Isso, aí tá bom. Legal. A ideia de resgate, 1 Tessalonicenses 1:10. Voltem um pouquinho aí, por favor. Diz assim o texto:
e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Eu já expliquei isso uma vez, vou explicar de novo, não sei quem já ouviu, quem não ouviu. É muito importante nós atentarmos para as palavras da palavra de Deus. Então aqui fala assim, que ele vai nos livrar da ira vindoura. Essa palavrinha, no original do grego, ela significa, né, ek, né? Ek significa fora de, não é dentro de, é fora. Então a ideia do resgate aqui, ele fala, nos livra da ira vindoura, não é na ira vindoura. Porque se você livra da ira, então você resgata alguém que não esteja passando pela ira vindoura. Quando você fala nos livra na ira vindoura, é um livramento que acontece em meio à ira vindoura. A palavrinha aqui, a preposição no original é ek, não é eis. Então, ek significa fora de, e eis significa dentro de. Tá? Então, por essa questão, nós entendemos que ele fala que o Senhor vai nos livrar para que nós não passemos pela ira vindoura, como o Fernando lembrou, vai ter aí logo depois um slide sobre o arrebatamento da tribulação. Tudo bem? Deu para entender o que eu expliquei agora? Entenderam por que é da e não na? Vocês estão aí, né? Por favor, falem comigo. Entenderam ou não entenderam? Tá bom. Coloque aí para funcionar o microfone, senão eu acho que eu estou falando sozinho, porque eu não estou vendo vocês. Muito bem. Outro aspecto. Você não pode ficar aí? Outro aspecto do arrebatamento. Vai caber tanta coisa. Outro aspecto é reunião. Voltem lá para capítulo 4, versículo 17, que nós já lemos. Mas eu vou ler de novo. Fala, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Tá? Estaremos para sempre com o Senhor. E aí é toda a realidade das promessas futuras para os crentes em Cristo. Tá? Então é revelação, retorno, ressurreição, rapto, resgate, reunião e, por último, reafirmação. Essa é uma palavrinha com R também, né? 1 João 3, 2 e 3. Vamos lá para frente, por favor. Quem pode ler aí, por gentileza? Amados, já somos filhos de Deus, mas ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele realmente é. E o 3? E todos os que têm essa esperança se manterão puros, como ele é puro. Eu acho esse texto lindo demais, né? Você consegue imaginar um pouquinho assim, né? Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Já imaginou ver o Senhor Jesus Cristo? Né? Veremos como ele é.
Hoje em dia você vê um monte de desenhos, né, sei lá, de fotos, tentando mostrar como é que o Senhor era, né? E aqui fala que nós haveremos de vê-lo como ele é. Eu já falei isso para vocês, a Bíblia nos afirma, né, como nós lemos lá em Atos capítulo 1, o Senhor, né, com o corpo dele ressurreto, né, com as marcas da cruz. É interessante que o Senhor ressuscitou, né, e as marcas da cruz permaneceram em suas mãos, né? E é este corpo que permanece com o Senhor Jesus Cristo, né? A segunda pessoa da Trindade, ela permanece com o corpo que o Senhor andou aqui entre nós, né? E aqui o texto fala que nós teremos um corpo semelhante a ele, né? E o veremos como ele é. Então, essa questão da reafirmação é porque nós não sabemos como nós haveremos de ser. Não se manifestou ainda o que nós haveremos de ser. Então, isso é uma expectativa muito grande no coração daquele que crê na palavra, que crê nas promessas do Senhor. Ok, posso continuar? Alguém quer fazer alguma consideração? Ok, então, seguindo. Aqui eu acho que é o máximo. Dá para ler aí? Estou querendo subir aqui essa aqui, mas não dá mais. Tá bom. 4 posições quanto à ocasião do arrebatamento. Primeiro, tá? O chamado pré-tribulacionismo. O que essa posição defende? Que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação. Então, o arrebatamento marca o início da tribulação. A igreja sobe e dá início aqui na terra, né, à grande tribulação, que é dividida, como vocês sabem, né, em 3 anos e meio e 3 anos e meio. Mas vamos colocar os 7 anos, tá bom? Então, aí tem o desenho, então, olha lá, o arrebatamento, né, a igreja sobe, em cima acontece o bema, que é o tribunal de Cristo, aqui embaixo acontece a tribulação, e depois o Senhor volta, tá, com a igreja, tá, como está aqui, ó, para estabelecer o milênio. Tá? Mas aqui, nesse pedacinho aqui, acontecem algumas coisas, né? A gente vai falar depois a questão do Armagedon, né? A questão da guerra, enfim, a gente chega lá depois. Tudo bem? Então, essa é a primeira. A segunda posição é chamada de mid-tribulacionismo. Então, a igreja será arrebatada. Oi. Pastor, o arrebatamento acontece antes ou depois da falsa paz? Então, é a segunda posição aqui, Homero. Ó, o mid-tribulacionismo defende que o arrebatamento acontece no meio, depois dos 3 anos e meio. Os 3 anos e meio é a primeira parte aqui, que é a falsa paz. Entendi. Ok? Aí depois então, eu 3 anos e meio de tribulação. Isso, depois dos 3 anos e meio, que não tão assim, né? Não tanta tribulação, vou dizer, né? Uma falsa paz, uma série de coisas. Então, a igreja passa por esse primeiro período e vai no meio, mid-tribulacionismo. Então, no meio da tribulação, a igreja é arrebatada. Então, quando as coisas começarem a ficar mais feias, aí a igreja vai embora. Tá bom? Então essa
falsa paz, já vem a unificação de tudo, né? Do mundo todo, né? De uma só moeda, do governante só, é isso? Sim, a manifestação da besta, a manifestação do anticristo, tudo vai acontecer nessa primeira parte aqui. Então a gente já está caminhando Tá? para isso, né, pastor? Já está acontecendo coisa que... Entendi. Ok. A terceira posição é o pós-tribulacionismo. Então, a igreja, ela vai passar pela tribulação e ela vai ser arrebatada no final dos 7 anos. Tá? Então, a igreja passaria pela tribulação. E a quarta posição, o chamado parcialismo, a igreja vai subir em etapas. Ok? Então, sobe uma parte aqui, uma parte aqui, uma parte aqui. Aqui sobe o Santista na primeira, na segunda sobe os palmeirenses, na terceira os São Paulinos. Tá bom? Corintiano não sobe, corintiano fica por aqui. Viu, Cíntia? Tá bom, Cíntia? Eu já interpretei para você aqui onde é que você vai. Magoei, pastor. Muito bem. Deixa eu fazer algumas considerações aqui, né? Não é para defender posição, não, é só uma questão mesmo de considerações. Eu quero ouvir um pouquinho vocês. Por exemplo, nessa daqui, ó, que é o MID, aqui já vai acontecer alguma coisa. Quando aqui acontece alguma coisa, significa dizer que o arrebatamento perde aquela característica de um rapto. Perde aquela característica de que é algo assim, ó, iminente. Por quê? Porque as coisas estarão já acontecendo. Então, né, quem está aqui está como que esperando já quando vai acontecer, porque já não é mais iminente. Já não é mais aquilo que fala em Tessalonicenses, que é um átomo, né? Então, se não é iminente, aí perde a natureza do rapto, daquela questão que nada precisa acontecer para que a igreja vá embora. Nessa aqui do pós, a igreja passando pela tribulação, é uma posição que defende que a igreja precisa ser purificada, né? E apenas alguns aqui que seriam arrebatados. Eu penso que quando você olha para essa realidade, na minha posição, na verdade, você está dizendo que a cruz de Cristo ela não é suficiente para purificar, perdoar, resgatar o pecador. Ele precisa passar por algum tipo de prova ou purificação para que ele vá para o céu. E a última já é um pouco mais difícil, né, porque fala em etapas, né, e é difícil interpretar isto à luz do que nós lemos. Né? Quando fala da última trombeta, então, se é a última trombeta, não tem aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, várias que estariam indo por etapas. Né? Então, aqui tem uma tribulação, aí os fiéis aqui vão embora. Depois tem mais um período de tribulação, e os fiéis vão embora, e quem fica, o que acontece com quem fica? Tem uma segunda oportunidade? Não sei. Eu acho mais difícil de interpretar essa aqui também, dentre as quatro. Entendo eu que a mais fiel às Escrituras, a mais coerente com a interpretação dos textos bíblicos é o pré-tribulacionismo. Alguém quer falar alguma coisa? Alguma consideração? Vocês estão muito quietos hoje. Eu achei que hoje ia dar pano para manga, rapaz. Ô, pastor. Oi. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Aqueles que ficarem e for morto por não aceitar a marca da besta, será salvo? Não? Sim.
Então vai ter uma segunda chance? Então é a segunda chance. Não é uma segunda chance, né? Não é uma segunda para quem crê que a igreja foi embora, tá? A igreja foi embora, mas a Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 13, e depois capítulo 20, que nós lemos, fala da alma dos decapitados. Então, abra comigo lá em Apocalipse, capítulo 20. Olha aqui o versículo, a parte B do versículo 4. Estão comigo aí? Posso ler? Diz assim: vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Tá? Então, a diferença, Homero, é de que hoje, aqueles que são salvos, né, fala pela graça, né, não há nenhuma consequência, vou dizer assim, em termos de vida, né, por causa de ser de Jesus, né? A gente sabe que em alguns lugares do mundo há, mas na grande maioria não, né? Você fala, eu sou crente, tudo bem. Aqui, né, como nós vemos o texto, aqueles que não receberem a marca, que não adorarem a besta, estes serão decapitados. Estes morrerão literalmente. E ressuscitarão e participarão ainda da primeira ressurreição, como a gente vai ler aqui embaixo. Tá bom? A diferença em termos de salvação durante a tribulação é essa questão de que já não é assim tão simples, né, como é hoje. Tá? Mas vocês sabem, já devem ter ouvido falar das duas testemunhas, né, que estarão pregando durante a tribulação. Nós falaremos um pouquinho sobre elas, tá? Mas a diferença é essa questão. Então, aqui, na tribulação, tá, a pessoa ainda terá, né, crer em Cristo. O evangelho será pregado, tá? Só que aqueles que não aceitarem, na verdade, eles estarão indo contra a adoração à besta, né, do anticristo que será oferecida. Então, é falar não, perde a vida, decapitado, e eles vão, então, participar da primeira ressurreição ainda aqui para entrar no milênio. Deu para entender, Homero? Ok, posso ir para frente, então, aqui nas duas ressurreições? Pode. Ok. Deixa eu ver se eu diminuo aqui um pouquinho. Aqui, ó. As duas ressurreições. Um cronograma, né? A ideia das duas, da primeira e da segunda. Tá? A primeira nós já lemos, lá em Apocalipse capítulo 20, lá no versículo 6, ele fala assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Tá? Então, voltando àquela ideia que nós falamos, né, que reinarão. Para reinar, tem que ter um reino. Né? Se serão sacerdotes de Deus e reinarão com ele, tem que ter um reino. E o reino tem que ter súdito. Como é que tem um reino sem súdito? A gente vai falar sobre esses súditos também, né? Aqueles que sobreviverão, né, ao Armagedon e coisas assim. Muito bem, as duas ressurreições. Primeira ressurreição.
primeiro estágio. Quem pode ler lá 1 Coríntios 15, 23, por favor? Voltem lá. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Ok, então a primeira ressurreição está aqui, ó, primeiro estágio, tá? O Senhor Jesus Cristo, ele é as primícias. Aí depois, o segundo estágio, 1 Coríntios 15, 52. Por favor, Cíntia. Quinze 52? Isso. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Obrigado. Então, esse é o segundo estágio. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo. O segundo estágio, aqueles que morreram em Cristo e nós que estivermos vivos. Tá? E, novamente, ele fala aí, num momento. A palavrinha no original é num átomo. Num átomo, ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, aqueles que estiverem, os que morreram em Cristo, ressuscitarão com um corpo incorruptível. E aqueles que estiverem vivos, receberão um novo corpo, porque estão com um corpo, então vai ser uma transformação, mas aqueles que morreram em Cristo já retornarão com um corpo incorruptível. Tá? Então, esse é o segundo estágio. E o terceiro? Dentro ainda da primeira ressurreição. Tá? Dentro da bênção, como diz Apocalipse 20. Bem-aventurados e santos os que participam da primeira ressurreição. O terceiro estágio é Daniel. Vamos lá agora para o Antigo Testamento, hein? Daniel, capítulo 12. Versículos 1 e 2. Quem pode ler, por gentileza? Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Ok, obrigada, Cíntia. Tá? Então, olha, aqui é o terceiro estágio. Então, ele fala aí, ó, primeiro, lembrando aqui, né, novamente olhando para o Antigo Testamento e toda a questão do simbolismo do Apocalipse, nós olhamos para textos do Antigo e entendemos. Então, aqui ele fala, olha, um tempo de angústia, o qual nunca aconteceu, desde que as nações foram formadas. Então, será um tempo realmente que nunca houve anteriormente. Um tempo de angústia que Daniel fala. E no versículo 2, ele fala, muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Tá? Então, aqui o terceiro estágio serão os santos do Antigo Testamento, né, que ressuscitarão para a vida eterna. Uns para a vida eterna, outros para o horror eterno. Né? Os da vida eterna é todos aqueles, como ele fala um pouco antes, aquele que for achado, né, inscrito no livro. Estes, conforme diz Apocalipse capítulo 21, né,
o nome no livro, esses participarão da primeira ressurreição. E Apocalipse capítulo 20, versículo 4, nós já lemos ele várias vezes, né, que fala daqueles que almas dos decapitados, tá? Então, aqui seria assim: primeiro estágio, o Senhor Jesus Cristo. Segundo estágio, os que morreram em Cristo, tá? Da época da igreja para frente, e aqueles que estiverem aqui vivos quando o Senhor vir buscar a igreja. E o terceiro estágio, os santos do Antigo Testamento e a alma dos decapitados, isto é, aqueles que na tribulação não adorarem a besta, não receberem a marca e coisas assim. Então, primeiro, segundo, terceiro estágio acontecerá aqui, ó, no final da tribulação. Ok? Deu para entender, queridos? Muito O bem. tribunal vai ser qual dos três? Qual tribunal? Tribunal. Tribunal de Cristo. O grande O tribunal. o tribunal de Cristo é aqui, ó. O tribunal de Cristo é aqui enquanto tiver acontecendo a tribulação. Nestes 7 anos de tribulação, 7 anos do tribunal. O tribunal, o bema de Cristo é para a igreja. Uhum. Ok? Então é aqui, durante a tribulação. Mais alguma Não, dúvida? é só para saber desses 3 estágios aí, qual se encaixaria desses estágios da tribulação? Então, aqui, na verdade, é toda essa parte aqui, ó. O Todos os segundo 3. estágio. Segundo, né? Primeiro é o Senhor, né? Uhum. Então, o segundo é, né, da igreja até o dia do arrebatamento. Então, todo mundo que, desde que o Senhor subiu aos céus, desde que ele formou a igreja, até o dia do arrebatamento, participarão do tribunal de Cristo. Pastor, então, Oi. o primeiro, segundo e terceiro estágio acontecerão aqui dentro da tribulação, é isso? Nos 7 anos? Eu estou confundindo as coisas. Não. Espera um pouquinho. O primeiro é o Senhor, tá? Ele foi só as primícias. Tá? A primeira ressurreição, ela acontecerá aqui quando o Senhor vier buscar a igreja. Vão ressuscitar os que morreram em Cristo e vão receber um novo corpo os que estiverem vivos. O terceiro estágio é depois da tribulação, aqui no final dela, que aí são os santos do Antigo Testamento e os que aqui morreram decapitados na tribulação. Ok. Legal. Joia. Mais alguma dúvida? Mais alguma consideração dentro da ideia da primeira ressurreição? Deu para entender? Ô, pastor, Ui. no caso aí, o terceiro estágio é depois da Batalha do Abagedon? Sim, no final da tribulação. Antes da inauguração do reino. Entendi. Porque estes daqui, eles participarão do reino também. Uhum. Ok? Então, o segundo estágio e o terceiro estágio irão ser sacerdotes do Senhor por 1000 anos. Tá bom. E a segunda ressurreição, como está aqui, tem 2 textos que eu quero ler com vocês. Primeiro, né, 2 Pedro 3, 7 a 12. Por favor. Alguém poderia ler para nós? Pela mesma palavra,
os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Ok, obrigado, Cíntia. Apocalipse 20, 11 a 15. Ninguém vai ler? Acho que hoje você é escriba. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Obrigado, Cíntia. Quer dizer, que o lago de fogo não é, quer dizer que o lago de fogo não é inferno, né? Do lago de fogo não é? O inferno, né? Que ele foi lançado. Não entendi não entendi o teu raciocínio. Não. Tem gente que acha que o inferno é o lago de fogo, né? Onde todo mundo vai ser, aqueles que serão julgados vão ser enviados para lá. Na verdade, não é, né? Bom, o lago de fogo e enxofre, se você olhar um pouquinho para trás, vai para o versículo 10. Eu entendo que é uma outra expressão para o inferno. Volta o versículo 10. Depois de Satanás ser solto, aí ele vai ser lançado, e aí, terminantemente. Estão comigo aí? O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos. Mas o Fernando... Eu penso que é uma expressão. Pastor, Fernando está falando do versículo 14, que fala, então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Entendi. Tá. Quer dizer que... Tá.
tanto a morte, a ideia das expressões da morte e o inferno para dentro deste lago de fogo e enxofre, que é onde o diabo e a falso profeta já estão. Entendi, dá uma Fernando? Coisa de duas diferentes, uma diferença uma da outra, né? Correto. Essa é a segunda ressurreição, ou na verdade a segunda morte, também como ele usa a expressão aqui. Todos aqueles que não forem achados, né, os nomes não forem achados dentro do livro da vida. Tá? Então, é um sofrimento eterno, tá? É um sofrimento consciente, né? Embora muitos não creem nisso, né? E aí talvez pela questão mesmo de interpretar simbolicamente, não creem nessa realidade, mas a Bíblia é clara nessa posição. Tá? Então, por isso que ele fala, bem-aventurados aqueles que participam da primeira ressurreição. Destacando aqui também o que eu falei, aquilo que nós lemos na Bíblia, né, de que o mundo será destruído, né? As coisas vão piorar cada vez mais, não vai melhorar, né? Então, interpretando literalmente aquilo que a Bíblia nos ensina. Aí tem a cronologia dos juízos de Apocalipse. Eu coloquei esse aqui e fiz também fiz um outro slide. Não sei se dá para vocês verem direitinho. Há 3 posições, ó. Deixa eu primeiro colocar aqui. Há 3 posições sobre a questão dos juízos de Apocalipse. Uma visão cíclica, ou também às vezes falam que é simultânea, né? Então, os selos, as trombetas e as taças, eles aconteceriam simultaneamente. Há uma segunda posição, né, uma interpretação que é uma visão sequencial. Então, primeiro acontecem os 7 selos, depois acontecem as trombetas e depois acontecem as taças. Tá? E há uma visão telescópica ou sobreposta, depende da terminologia, que defende que os 6 selos acontecerão, as 7 trombetas acontecerão dentro do último selo e as 7 taças acontecerão dentro da última trombeta, que é aquilo que nós lemos, por exemplo, né, quando fala da última trombeta do arrebatamento e coisas assim. Então, há uma expressão que fala sobre essa realidade. Então, as taças dentro da 7ª e esses 2 dentro do 7º selo. Essas são as posições. Há uma semelhança em essas 3 séries, né? E como há semelhanças, muitos interpretam como um conjunto de juízos descritos de diversas maneiras, né? É interessante observar que nós temos que ver a diferença que existe entre natureza e também em intensidade. Então, nos parece preferível interpretar dentro dessa última aqui, que eu fiz aqui um slide diferente, que mostra, né, essas duas dentro do 7º selo, tá? Este aqui dentro da 7ª trombeta. Então, é olhar essa série de juízos dentro do 7º selo, tá? Por quê? Porque nem o 7º selo, nem a 7ª trombeta, eles recebem uma descrição mais factual, com maiores detalhes, né? Então, nos parece que é mais, diria assim, fundamentalista, né? Muito mais olhando literalmente e uma interpretação mais coerente com os textos bíblicos, né? Como eles deveriam ser cronologicamente distribuídos. E aí, aqui embaixo, eu fiz um slide, deixa eu ver se dê para ler inteiro, o máximo que dá aqui para...
Isto. Dá para mudar aqui. Ele não vai para o lado. Mas dá para ler aí, né? Comparação entre as 3 séries de juízos. E aí tá, como está no desenho ali de cima, né? Esses daqui fazendo parte, né? Do último selo, o 7º selo, né? As 7 trombetas, 7 taças, todos fazendo parte do último selo. Então, olha, no capítulo 6 de Apocalipse, vai falar dos selos. Capítulo 8 e 9 das trombetas, e no capítulo 16 vai falar das taças. E eu coloquei para vocês o que mostra para nós os juízos, né? Então, lendo com vocês aí, capítulo 6, né, no primeiro selo vai mostrar a aparição do anticristo. No selo número 2, da guerra em escala mundial. O 3, a fome em escala mundial. 4, morte de 1/4 da população da Terra por conta da guerra, por conta da fome. 5, orações imprecatórias dos santos, mártires na tribulação. E o 6, um terremoto gigantesco e distúrbios cósmicos. Tá? Até mostrando aquilo que nós lemos em Pedro, que fala de que maneira, né, que o mundo, a Terra, será destruída. Depois o 7, né, vai falar das 7 trombetas, e aí entramos no capítulo 8 e 9, lendo com vocês aí, tá? Tempestade de granizo destrói 1/3 da vegetação da Terra. Meteoro, a gente põe uma interrogação, né, porque aí pode-se também interpretar, né, de maneira simbólica, e o que exatamente vai acontecer, o que exatamente vai destruir, porque se você for lá comigo para capítulo 8, voltem lá, leiam comigo lá, capítulo 8. Estão comigo? Vou ler o versículo 8 do capítulo 8. Segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue, e morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a 1/3 parte das embarcações. Então aqui fala de uma grande montanha ardendo em chamas. Pode ser um meteoro? Pode ser. Diferentemente da primeira fala assim, o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva. Né? Então já é mais fácil nós interpretarmos uma tempestade de granizo, saraiva. Isso já acontece hoje em dia. E nós sabemos disso, né? Você já deve ter visto, acho que recentemente mostrou na televisão lá, né, uns granizos que parecia uma bola de tênis. Então, aqui já é mais fácil para nós entendermos. No segundo, pode ser um meteoro? Pode ser, mas não é literal. Então, por isso que a gente coloca com interrogação. A terceira trombeta, meteoro, novamente, né, ele fala sobre uma grande estrela ardendo como tocha. Envenena 1/3 da água potável do mundo. A quarta, redução parcial da luz solar e estelar. Vou ler com vocês, tá bom? Estão comigo aí? Acompanhe a leitura na Bíblia. A quarta trombeta, só para ler o início, para nós entendermos. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas, para que a 1/3 parte deles escurecesse e na sua 1/3 parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. A quinta já é um pouco maior, então eu vou só ler aqui. Hostes demoníacas atormentam os homens por 5 meses.
5 vezes. Aí o versículo 6 fala assim: naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Queridos, a gente olha para esses textos e fala assim, o sofrimento vai ser tão grande que as pessoas buscarão a morte e não a acharão. O tormento será muito grande, tá? E atormentarão os homens, os seres humanos, né? Atormentarão as pessoas por 5 meses. Versículo 5. Foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E a sexta trombeta, a partir do versículo 13, exército sobrenatural mata 1/3 da população da terra. Aí, na quinta, não a morte, os demônios não matariam as pessoas, mas a partir do versículo 13, o sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. E por último, as 7 taças, contida aí também. Então, a partir do capítulo 16, por favor, vamos lá para frente. Por que ele dá essa... na verdade, ele parece que dá uma pulada aí, né? Uma das características, só para explicar para vocês, do livro de Apocalipse, é a presença de parênteses, que surgem a certos intervalos. Então, nós estamos no capítulo 9, depois ele dá um intervalo, né, e volta no capítulo 16 a falar do que agora nós estaremos lendo, né, sobre as taças, né? Capítulo 13 vai falar da besta, do falso profeta. O 14 vai falar dos 144 mil, que a gente vai, espero compartilhar um pouquinho também, né? Se você tem dúvidas sobre quem são os 144 mil. E depois, o capítulo 15, ele faz um prelúdio para o julgamento das taças. Eu quero ler isso aqui e encerrar com vocês. O nosso horário já chegou e não quero fugir muito do nosso horário. Então, capítulo 16, a primeira taça, úlceras malignas contra os adoradores da besta. A segunda, poluição total dos oceanos, toda a vida marinha destruída. Na outra era 1/3, agora toda a vida marinha. Poluição total da água potável, se você olhar ali ao lado, era 1/3, agora é total. Novamente, aumento do calor solar, na outra era uma redução parcial, agora aumenta consideravelmente. Trevas sobre o reino do anticristo, tá? Então agora ele reinando, já é trevas completas. E aí, invasão da Palestina pelos reinos do Oriente, aquela história de Og e Magog, né? Os reinos do norte estarão invadindo a Palestina, tá? E aquela ideia de que os judeus, Israel, vai clamar, vai suplicar para que o Messias venha libertá-los, e aí o Messias, então, volta e acontece a batalha do Armagedon no final da tribulação, e aí tem mega terremoto e Saraiva a partir do capítulo 16. Aqui tem um pouquinho mais detalhado com as passagens, né? Só para vocês darem uma lidinha depois aí, tá bom? E por último, eu coloquei também, não vai dar para a gente falar hoje, mas a gente pode falar semana que vem, sobre a questão de para onde vão as pessoas, né?
o que a Bíblia fala sobre os não salvos, alma, corpo. Aí um slide que você pode depois também imprimir, fala do juiz do trono branco, do terceiro céu, enfim, né? Lugar de tormento, passagens como fala do Tártaro, paraíso, enfim, são passagens bíblicas que a gente pode depois dar uma olhadinha, tá? Junto com vocês. Ok, queridos? Muitas dúvidas? Eu vou cortar aqui a minha tela e vou voltar para vocês. Muito bem, voltei. Eu preferia como Deu para estava. entender tudo e nada. Eu preferia só deixar a tela com o estudo mesmo, Jaime, sem ver você. Ainda bem, tem gente que me ama. Olha que eu incluí você, incluí os palmeirenses quando eu falei na hora de... Rapaz, tu é ingrato, cara, tu é ingrato. Semana que vem eu já vou mudar. Já vou mudar, vou colocar os corintianos aqui tá do seu lado, tá vendo? Eu vou colocar os corintianos primeiro, viu? Palmeirense já era. A alegria dele vai durar pouco. Queridos, um pouquinho mais aí, né, de Apocalipse. Espero ter contribuído para que você pense um pouquinho neste livro. Mas eu queria usar a palavra do Carlos Oswaldo. Quando ele fala sobre Apocalipse, ele usa uma expressão assim: o livro ele é positivo em sua perspectiva. Por quê? Porque ele estimula uma santidade prática em vez de um escapismo, né? De você querer fugir da realidade, querer escapar dessa realidade, né? E escapa-se dessa realidade naquilo que a Bíblia diz, né? De uma vida que honra o Senhor, de uma vida santa, né? Então ele enfatiza, ele encoraja uma santidade prática, ele enfatiza a questão da perseverança no presente, à luz das promessas do futuro. Tá? Então, ele leva-nos a uma realidade daquilo que Hebreus capítulo 12 fala, né? Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Né? Então, é olhar para o livro de Apocalipse, não apenas assim, eu queria saber o que vai acontecer só por saber. Né? Na verdade, essas coisas devem promover em nós um temor, né? Uma vida muito mais perto do Senhor, uma vida muito mais útil a Deus, uma vida muito mais com significado, né, para o Senhor, para o seu reino, para a igreja, para a família, para as pessoas, para aqueles que estão aí fora que não creem nisso. Nós temos que levar o nosso ministério de amor, de evangelismo, muito mais a sério, porque as coisas irão acontecer, né? Graças a Deus a gente não sabe quando, mas vão acontecer, né? E enquanto não acontece, a nossa vida tem que estar cada vez mais próxima do Senhor. Então é isso, tá? Se Deus permitir, a semana que vem a gente dá mais uma passada, eu acho que mais uma aula, 2 aulas talvez, e a gente depois abordaria um outro tema em termos de escola bíblica, tá bom? E em termos do grupo da quinta-feira, tá? Como eu falei, eu vou mandar logo essa semana um pequeno material para aqueles, acho que são 8, né? Deixa eu confirmar aqui, para quem eu mandei, eu não sei se de repente eu esqueci alguém, por favor, me ajuda aí. Se eu esqueci alguém quer participar na quinta-feira, tá bom? Eu posso ter esquecido, porque eu fui escrevendo. Então, eu marquei Fernando, eu marquei Marcos da Rosa, marquei Júlio, marquei Paulo Henrique, marquei o Marcos da Patrícia, a própria Patrícia, a Val e o Paulo Rogério. Dentre vocês estão aqui, eu esqueci alguém que quer participar na quinta-feira?
Ainda dá tempo, a porta está aberta. Depois que a porta do céu fechar, aí já é. Não, eu estou brincando. Tem alguém aqui que eu esqueci de escrever, e aí eu mando o material que quer participar na quinta-feira? Eu até gostaria, pastor, mas tem MCM. Tem o quê? MCM. Ah, tem aí. É quinta-feira que vem? É a segunda, né? Ah, tá vendo? Esse é o problema, né? A gente encavar as programações. Mas tá bom. Só um detalhe, né? Queria lembrar a todos os 8. Quem participa na quinta, participa no domingo. Tá bom? Se não, dou na orelha. Ou eu acabo com a classe. Muito bem, queridos. Acho que é isso. Ficou aí, ou tem alguma, eu sempre costumo perguntar, tem alguma dúvida, alguma questão que você quer que a gente fale mesmo, né, no domingo de manhã, que é uma dúvida, que é uma coisa que você gostaria de estudar em Apocalipse? Coisas que eu posso responder, né? Porque depende de fazer quem são as duas testemunhas. Aí eu só vou dar conjectura. Nenhuma? Fica para quinta-feira. Todas, mas fica para quinta. Não, é para domingo. Tem que falar domingo aqui. Tem gente aqui que não vai estar domingo. Por exemplo, Valmir, Vanete, Cíntia, Jandira, Edson. Mas vão estar domingo. Tem várias dúvidas, né? Tem a Fale. de monstro que vai sair do mar, tem... Isso eu respondo. Isso eu respondo. É o palmeirense, isso aí é fácil de responder. Pergunta assim, você pode falar que eu respondo na hora. Não, tô brincando. Repete aí, Fernando. Eu brinquei e acabei não anotando. Mas se sai do mar é peixe, né, pastor? É peixe, tem razão, é peixe. Mas vai ser transformado, Jandir. Não, fala sério, Fernando, qual é a dúvida? Eu brinquei e não anotei. Fala, qual é a dúvida? Não, muitas pessoas falam que Jesus vai voltar contra a última pessoa a ouvir eu falar de Jesus, né? Tem muita controvérsia. Né? Ok. Diria assim, quando Jesus volta, última pessoa a ser convertida. Essa é uma... bom, isso, na verdade, é uma interpretação de Mateus 24:14. Né? Mateus 24:14 fala, né, e então virá o fim. Uma coisa que nós não podemos esquecer é que Mateus 24 ele está falando ao povo judeu. Né? Este capítulo 24, capítulo 25, ele está falando ao povo judeu e não à igreja. A igreja ainda, né, o Senhor estava na terra, tá bom? Então é olhar para algumas passagens dentro de um contexto. Muito bem lembrado, Fernando. Essa ideia, né, de que eu vou evangelizar e a última pessoa falou, eu aceito Jesus, pronto, aí o Senhor volta. Tá? Não tem base bíblica, mas a gente pode conversar um pouquinho sobre isso na quinta-feira. Mais alguma dúvida? Na quinta não, no domingo, né? Você falou que é dúvida de domingo? Pode ser, é verdade. Aí eu falo para vocês aí no próximo domingo. Quinta-feira tem dúvida, mas muito mais. Tá bom. De vocês aí que vão estar mais no domingo, alguma dúvida que eu precisaria estudar para falar para vocês? Cíntia, Jandira, Edson, Valmir, Vanete. Nenhuma dúvida de Apocalipse? Ou todas? Então, pastor... Val? Fale, Val. Não, assim, rapidinho, né? Antes, digamos que há 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, quando nós não tínhamos nem ideia desse acesso tão fácil à internet, né, ao celular e tudo mais,
E nós líamos na palavra, quando falava assim acerca da vinda de Cristo, né, e que quando o ciclo do evangelho se fechasse, né, mais ou menos quase que dentro do que o Fernando está falando, né, quando o ciclo do evangelho se fechasse, quando ele fosse pregado, né, a todas as nações, e aí então seria o fim, né, vamos dizer assim, Jesus viria, né, e aí a gente entendia o seguinte, pelo menos eu estou falando por mim, né, falando por mim, há 10, 15 anos atrás, eu acho que há 15 anos atrás, por exemplo, quando eu li essa referência bíblica, e aí eu pensava, né, na questão de que tantos, digamos assim, eu ficava pensando, nossa, será que o evangelho mesmo vai chegar a todos? Quando a palavra fala assim, está falando de o evangelho chegar até mesmo naqueles lugares inimagináveis, inacessíveis, como tribos indígenas que até ali, então, estava se descobrindo algumas tribos que ainda eram completamente primitivas, que ainda nem tinham o acesso ao homem branco, né? Não tinha chegado ainda o homem branco lá. Só que hoje, quando eu leio essa passagem bíblica, e aí eu penso, né, na questão do avanço da tecnologia, né? O mundo inteiro chegando na palma da mão, porque vamos dizer assim, por mais que a gente hoje nós vemos que a internet, o sinal está chegando em todo o mundo, né? E o Brasil, até mesmo nos lugares mais longínquos, vamos dizer assim, mais inacessíveis, hoje tem energia elétrica, tem o sinal de internet, quase sempre, né? E aí eu penso que hoje o evangelho chega não mais por aqueles meios que a gente imaginava 15, 20 anos atrás, de os pés que vão, né? Mas é através da própria rede de internet, através do próprio celular, porque hoje quantos canais fala de Jesus, né? Então o evangelho chegará para essas pessoas sem que o homem mesmo pise lá, assim, o evangelista propriamente dito, o missionário propriamente dito. Ok, nessa questão, deixa eu dar uma sugestão, né, para quem gosta de ler e estudar. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 5, né? De toda gente, de raça, tribo e nação. É importante nós olharmos que essa palavra nação não é nação geográfica, mas é etnia, de todas etnia. Então, uma sugestão de leitura, né, que fala um pouquinho sobre isso é o fator Melquisedeque. Não sei quem já leu, né? Quem não leu poderia comprar e ler o fator Melquisedeque, que fala um pouquinho dessa questão, né, que a Val levantou, né, das tribos, né? No caso da Bíblia, lá não é de toda a tribo, nós temos ideia de que, por exemplo, todas as nações do mundo, geograficamente falando. E nós sabemos, por exemplo, que no nosso país tem muitas nações, né? Lembrando aqui, na própria Jandira, na MEAP, nós temos uma etnia chamada pescadores e ribeirinhos, né? Então é uma etnia, né? Mas não é uma nação, né? Se for pensar em termos de nação, eu evangelizo o Brasil e aí eu ganhei os ribeirinhos. Não é bem assim. É uma etnia, né, que precisa ser alcançada. Então é legal um dia poder ler aí o fator Melquisedeque, que ele fala um pouquinho sobre isso. É uma sugestão para quem gosta. Ok, queridos. Já que ninguém levantou mais dúvida, muito bem. Semana que vem eu estou tranquilo, não tem nem muito o que estudar, porque vocês estão craques, sabendo tudo. Muito bem, vamos orar para encerrar. Alguém ia falar alguma coisa? Eu cortei? Se prepara para quinta. É verdade. Não, eu vou fazer ouvido só. Na quinta-feira eu só vou ouvir. Vamos orar então, querido. Pai, muito obrigado por este tempo. Muito obrigado pela palavra do Senhor. E eu quero pedir em nome de Jesus que esses estudos promovam em nós uma vida mais próxima do Senhor, uma vida mais útil, uma vida que tem como alvo honrar a Ti, uma vida que tem como alvo tornar o Senhor conhecido. A Tua obra, a obra e a pessoa maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome dele, nós oramos
Agradecemos ao Senhor e pedimos a tua bênção neste dia, tarde e noite, ó Deus, para nós e para os nossos familiares. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Beijo no coração. Amém. Ô, Jandira, passo aí mais tarde.